Senhores juízes, depois de formalmente declarada pelo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, instalada esta turma de uniformização das decisões dos juizados especiais, nós estamos agora reunidos, também formalmente, em atividade judicial. Atividade judicial que se dedicará aos julgamentos dos 208 embargos de divergência ou incidente de divergência colocados nesta primeira pauta. É para mim motivo de muita satisfação e, ao mesmo tempo, até com um sentimento de emotividade, que Deus tenha me agraciado com a oportunidade de presidir esta primeira sessão ordinária desta turma. E esta emotividade, ela se explicaria por várias razões, mas, sobretudo, porque me leva na memória que eu participei da instalação da primeira sessão da Justiça Federal de primeira instância após a posse no dia 9 de maio de 1967, o que significa dizer 35 anos e um poucos meses a mais se passaram, tempo que, na verdade, deve ser maior do que a idade de muitos dos juízes que agora estão integrando esta turma. Mais adiante, tive a oportunidade, como diretor do foro, num novo desafio, de arrumar local físico para a instalação das varas da Seção Judiciária do Paraná. Mais adiante, da instalação do Tribunal Regional Federal de São Paulo. Desde aqueles tempos heróicos de 67, aos tempos também heróicos de 1989. E agora, eu sinto-me, renovo, agraciado que Deus tenha me dado estas oportunidades, não por vaidade, mas por me sentir um instrumento de realização da Justiça Federal nos seus objetivos. Esta turma é mais um degrau, nada mais do que isso. É um degrau que se soma aos degraus já alicerçados, desde os juizados especiais, das suas turmas recursais regionais, e revelando já nos seus primeiros momentos aquilo ou aquele fato que foi motivo de preocupação expressada pelo senhor ministro Nilson Naves. O fluxo de jurisdicionados na procura dos juizados especiais. E, a rigor, o que se assiste é uma realidade pendular da história, e particularmente pendular da história do judiciário ou das civilizações no seu anseio da procura da justiça. Os juizados especiais, no ciclo da história, é um juiz de paz renovado. Certamente sem os cabelos brancos do ancião, mas, todavia, com a mesma esperança daquele compadre ou daquele morador de uma água, de um rio, de um bairro, que procura o ancião, o homem prudente, o homem mais experiente, o homem que, pela sua autoridade moral, tem condições de compor o litígio. Na projeção do tempo, cada juiz de juizado especial é um novo juiz de paz. Evidentemente, numa visão sociológica atualizada, com outros mistérios, outras roupagens, mas com o mesmo perfil. Ou seja, o perfil da simplificação, da agilização, da prudência e da responsabilidade pela autoridade que tem e com o compromisso de não desapontar os que procuram essa justiça mais ágil. E esta é a grande significação para mim de estar participando e presidindo
esta sessão da turma, que é testemunhada pelo nosso presidente do tribunal, que tem se revelado no correr dos anos o cidadão preocupado, mas, sobretudo, o juiz integrado com as suas preocupações, não no comodismo, mas na procura de soluções. E isto, senhor presidente, é motivo também de alegria que Vossa Excelência esteja presente, testemunhando os primeiros momentos que, na simplicidade, não deixam de ser históricos. Aliás, os grandes momentos da história foram momentos simples, momentos quase que passados desapercebidos, como o invento da roda, ou um pouco antes, o primeiro fogo, a descoberta do fogo. Outro dia, repeti, o primeiro aperto de mão dos homens que se comunicaram dando as mãos pela primeira vez. São gestos simples, mas que fazem parte da história e constroem as civilizações. Então, senhor presidente, muito obrigado pelo prestígio da sua presença, depois que, nas suas atribuições funcionais, declarou instalada esta turma. Ao mesmo tempo, agradeço a presença da senhora procuradora, que aqui representa o Procurador-Geral da República, ao lado direito da presidência, o que significa integrada com os juízes todos no mesmo sentido, de participação com o mesmo objetivo, ou seja, o objetivo de que consigamos compor as soluções para os conflitos. A competência de Vossa Excelência não há necessidade de ser lembrada, porque é notória. Agradeço ainda, de modo destacado, a presença do ministro Rui, que solicitei a Sua Excelência para vir dizer algumas palavras. E esta solicitação também tem explicação. É que o ministro Rui, como já foi noticiado pelo senhor ministro-presidente, integrou e presidiu a comissão de instalação dos juizados federais desde o seu embrião. Portanto, paternalmente, ele também é responsável por esta turma que, como último degrau, repetindo o que eu disse, agora compõe todos os graus de jurisdição dos juizados especiais. Agradeço a todos os presentes, que também dão um testemunho importante, ao senhor procurador do INSS, que prestigia esta turma, iniciando seus julgamentos com uma sustentação oral, o que é um testemunho em si mesmo, da respeitabilidade e da expectativa que esta turma encerra nas suas atividades. Os ilustres presidentes do Tribunal Regional da 5ª Região, o desembargador Geraldo Apoliano, o desembargador Germano, que representa o Tribunal da 4ª Região. Enfim, os jurisdicionados se fazem presente, procurador-geral do INSS e todas as demais pessoas que aqui estão e que trabalharam para que esta sessão pudesse ser realizada. Então, com a palavra, o senhor ministro Rui Rosado. Excelentíssimo presidente do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo ministro Milton Luiz Pereira, presidente da turma de uniformização e coordenador da Justiça Federal, na pessoa de Vossas Excelências, estou saudando todos os que integram a mesa, os representantes dos tribunais regionais, as autoridades presentes e os ilustres membros da turma de uniformização. Estou aqui, mais uma vez, cumprindo ordens do ministro Milton Pereira, que me determinou a dizer algo a respeito da turma de uniformização. E estou julgando oportuno referir o que se pensou quando da elaboração das normas que terminaram se solidificando na lei dos juizados. É que uma das soluções propostas com relação ao sistema recursal dos juizados, uma das soluções seria a de que, de todas as decisões das turmas recursais, fosse desde logo interposto recurso especial ou recurso extraordinário, ou para o STJ ou para o Supremo Tribunal Federal. O que significava
introduzir na vala comum dos nossos recursos aquelas decisões e aqueles processos vinculados aos juizados. A comissão do STJ, no entanto, pareceu sempre mais oportuno que essas questões todas, inclusive as de uniformização, fossem resolvidas no âmbito interno do sistema. Isto é, que o sistema tivesse possibilidade de enfrentar as eventuais divergências e superá-las sem que se permitisse a saída de um recurso para uma outra ordem de ideias. Isso porque também nos juizados estaduais não se admite nenhum tipo de recurso daquelas decisões das turmas recursais para os tribunais de justiça, os tribunais de alçada e mesmo para o STJ, que sobre isso tem um assunto. Daí que se pensou que a uniformização das divergências entre as turmas da mesma região pudesse ser resolvida com a reunião das turmas divergentes. E quando se tratasse de uma divergência fora dali, reunindo decisões de mais de uma região, então que se resolvesse a pendência com um órgão de âmbito nacional incumbido dessa uniformização. Então, a turma de uniformização nacional, ela não é uma turma recursal, isto é, não virão para cá os recursos dessas turmas de recursos dos juizados especiais. Aqui será feita, como os senhores sabem, a uniformização dessa eventual divergência. Tanto assim que, julgada a questão, isto é, dirimida a divergência, uniformizado o entendimento, a questão está resolvida no âmbito dos juizados especiais. Daí a eficácia dessa decisão, seja para as instâncias ordinárias, seja para a própria turma de uniformização, que não vai se ver a braços, como acontece hoje com o STJ, com milhares de recursos iguais, uma vez que aqui se está fazendo a uniformização, que, uma vez feita, elimina o mais que disser sobre o mesmo tema e sobre a mesma questão. Daí, essa quantidade de 209 recursos que já estão para serem distribuídos ou distribuídos na turma de uniformização, de nenhum modo impressiona quando se sabe que todos esses recursos, versam sobre uma, duas ou três questões, o que significa que exigirá dos integrantes da turma uma, duas ou três decisões, que serão, então, as decisões que uniformizarão esse entendimento e que, eventualmente, poderá a decisão ser objeto de uma reapreciação no entendimento do que passar pela própria turma de uniformização. Estou, portanto, nesse ponto, tranquilizando em parte o meu eminente presidente quanto à quantidade de recursos e de demandas que chegam ao juizado, porque na turma de uniformização a própria lei permite essa simplificação dos julgados. E, de outra parte, nas instâncias ordinárias, vai depender da criatividade dos que estão dirigindo as varas, o atendimento imediato das questões que estão lá propostas, porque o sistema todo permite essa flexibilização. Eram essas as informações, era essa a manifestação que eu gostaria de fazer aqui, eminente presidente, e dizer que a instalação dessa turma de uniformização significa o aperfeiçoamento de todo o trabalho de implantação dos juizados nas diversas regiões, e do trabalho que aqui será realizado, certamente todos nós teremos benefício. Agora mesmo informava a televisão que dessas decisões não caberá outro recurso, senão, eventualmente, ao STJ ou ao próprio Supremo Tribunal, quando a decisão aqui tomada for contrária a uma súmula ou a orientação predominante nesses tribunais. Se isso eventualmente acontecer, é que então caberá uma espécie de cassação e também de uniformização por parte dos demais tribunais. E com isso se quis também assegurar uma plena uniformidade entre as decisões dos tribunais que decidem as questões da justiça ordinária e os tribunais que estão decidindo, e os órgãos jurisdicionais que estão decidindo as questões dos juizados especiais. Estou convicto de que o trabalho de Vossas Excelências será
do melhor nível, da melhor qualificação, porque Vossa Excelência integra uma justiça de excelente qualificação no país, e isso garante o êxito não só dos juizados, como também da própria Justiça Federal e da Justiça Nacional como um todo. Meus cumprimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Nós vamos suspender por 5 minutos para que eu possa acompanhar o senhor ministro-presidente e o ministro Rui, e vou acompanhá-los e, em seguida, nesses 5 minutos, estarei aqui para iniciarmos o nosso julgamento. Antes, porém, eu agradeço também a presença do Dr. Walden Macedo, que é o procurador aqui representando a Defensoria Pública da União. E a todos os funcionários eu agradeço, dirigindo-me ao Dr. Rubens, que é o diretor-geral do Conselho da Justiça Federal. Está suspensa a sessão por 5 minutos.